Cada um é senhor na sua própria casa. A igreja tem pleno direito de expulsar da sua casa quem aí entra sem se lhe submeter, reconhecendo-a como dona. Assim, tudo é justo. Mas, então, adeus espiritualidade. Não se tem mais direito de falar dela, que permanece, apenas, como uma forma de hipocrisia. No desenrolar concatenado dos referidos momentos do problema, chegamos ao ponto onde a autoridade fez o que mais lhe convinha. Levando em conta os seus interesses e não os do seu subordinado, este se vê forçado à necessidade de escolher entre ela e a espiritualidade, entre o dever formal e a consciência, entre o tribunal dos homens e o de Deus. Em última análise, tomada a sua posição, que é de resistência, a autoridade fecha-se atrás da barreira das suas proibições, que detém a entrada do invasor no seu terreno. Isto prova que o objetivo é apenas a sua defesa. Uma vez alcançado, ela não tem mais nada a fazer. E não faz coisa alguma. Quem tem muito que executar, preso como está pela ânsia da ascensão, é o nosso personagem. O seu comportamento está nos antípodes do precedente. A igreja apenas proíbe. O seu único movimento é de defesa da sua imobilidade. A sua atitude é passiva. Ela fica na defensiva, negando uma afirmação oposta. Ele, ao contrário, é dinâmico, ativo, afirmativo. Se a autoridade tivesse seguido este caminho, teria respondido com uma verdade mais comprovadora e convincente, de maneira a poder impô-la ao erro, depois de tê-lo demonstrado. No entanto, a autoridade limitou-se a retirar-se em silêncio às suas posições. A iniciativa de escolha, portanto, ficava nas mãos do outro termo. É a própria atitude tomada para cada uma das partes que automaticamente conduz a este resultado. Então, querendo nosso personagem avançar, porque encontrava pronta a impulsioná-lo para frente à corrente da evolução, era obediente à lei, mas ficar abandonado pela autoridade, espiritualmente ausente de seu caso. Assim ele se precipitava na estrada da ascensão espiritual, por sua conta, mesmo que ela o condenasse. Veremos agora as consequências de tal atitude. Chegado a este ponto, pode nascer uma dúvida. Todo este raciocínio se baseia num mal-entendido. Ao homem normal, de tipo comum, que constitui a maioria, os problemas espirituais, a pesquisa da verdade, a necessidade de se avizinhar de Deus, não para pedir graças, mas para lhe sentir a presença, são coisas que de fato não interessam. A religião, em geral, é outra coisa e é usada sobretudo para satisfazer o desejo egoístico da própria salvação pessoal. A espiritualidade é entendida no sentido utilitário. O problema mais evidente para esse tipo biológico é o estômago e o sexo. Satisfeitos estes seus instintos, ele só deseja gozar a vida no ócio e engordar. Ora, a igreja, para poder cumprir a sua função, deve ser adequada a tal tipo que constitui a massa. E, de fato, o é, porque aquele é o seu rebanho. Nem isto é difícil, porque o tipo biológico dominante é o mesmo de ambos os lados, nem se pode pretender que seja de outra maneira. É natural, portanto, que, quando a igreja se encontre perante tipos fora de série, nasça um conflito de incompreensão, porque a religião, necessariamente modelo, foi feita para satisfazer a maioria, não se adaptando à exceção. Esta é destinada a andar sozinha com Deus. Ora, tudo isto não suprime o caso de que estamos tratando, ainda que o relegue para fora das regras normais. Mas, se ele permanece, devemos examiná-lo para compreendê-lo. Se não se encaixar na normalidade, dele não se deve descurar, já que representa uma tentativa de emersão evolutiva do nível animal em que a normalidade repousa feliz, tendo-se o cuidado de não fazer tais tentativas para sair dela. Vejamos, pois, o que sucede no referido caso. Se era a legítima defesa que a autoridade fazia dos seus interesses contingentes, também o era do indivíduo quanto às suas pretensões espirituais.
De um lado, havia uma autoridade que não queria ser incomodada. Do outro, alguém que desejava trabalhar com a mente para resolver os seus problemas do espírito, base da sua vida, mesmo que isso pouco importasse àquela. Que da parte dela tal fosse a ordem de ideias determinantes, provava o fato de que, com a condenação do Index, a liquidação tinha sido sumária, sem nenhuma explicação no ato, que não demonstrava qualquer interesse paternal pela sorte espiritual do condenado. O documentário dessa condenação, publicado no Osservatore Romano, Roma, 15 de novembro de 1939, é reproduzido na íntegra no El Indicador Ordinal Masculino volume da segunda obra, Comentários. Vê-se que o objetivo era afastar um perturbador e não iluminar um espírito ansioso de verdades. A medida era friamente administrativa e burocrática. A ovelha extraviada só se transmitia condenação. Mas estava-se no ano de 1939. Hoje a mesma autoridade compreendeu como tais métodos, no seu próprio interesse, são contraproducentes. É assim que agora tudo está mudando. O período dos anatemas parece ter acabado com o Concílio Vaticano II. A Congregação do Santo Ofício mudou de nome, tornando-se uma entidade com muitas funções e setores, um dos quais destinado à censura dos livros, funcionando na prática o menos possível e existindo apenas em teoria. Atualmente, nem todos concordam com a utilidade de tais condenações, tendem até para uma reforma geral de censura religiosa. De fato, de algum tempo para cá, o Index condena cada vez menos. Depois da edição de 1948, apareceu só um folheto suplementar, em 1964, com 14 nomes. Eis uma função que, em silêncio, sem ser notada, vai se apagando. Hoje, encontrando-se num período de escassez em matéria de fé, para não perder os fiéis, a Igreja mudou de tática e se tornou generosa. Ao método dos anátemas substituiu o do diálogo, que hoje parece o melhor meio de defesa, dada a atual crise e fé, de que falaremos mais adiante. A mudança é imposta pela nova forma mental dominante, crítica e analítica, sensível ao raciocínio que convence indiferente aos anátemas, que não assustam mais ninguém e a Igreja que, inspirada por Deus, deveria antecipar a evolução, eis que chega, penosamente, em último lugar, rebocada pelo progresso do mundo. O que evoluiu foi a vida, que vai toda em direção a Deus, e, nessa trajetória, tudo o que ela contém, incluindo as nossas instituições, que a seguem. Ora, mudar de rota, dizendo que é para atualizar-se, pode parecer fácil, embora não seja, mesmo que oportuno e necessário. Aqui se trata de uma instituição em que se incorporou uma série de ideias, outrora eficientes, porque úteis à vida, situada então em outras fases que a evolução hoje superou. São milênios de história, de um passado imenso e diverso, o qual, mesmo que hoje incomode, em virtude do dogmatismo, não se pode mais eliminar. O problema não é só mudar conceitos que hoje não correspondem mais ao novo grau de evolução e respectiva forma mental, mas trocar hábitos seculares que os fiéis lá assimilaram, fixando-se na raça. De modo que não é fácil mudá-los. A posição deles até ontem foi tanto de obrigatoriedade, quanto de cega aceitação de verdades religiosas que lhe eram fornecidas daquela maneira, sem admitir discussão. Dominavam métodos inquisitoriais, de coação psicológica. Os crentes eram proibidos de debater os seus problemas de fé, deixados exclusivamente aos competentes agregados aos trabalhos, teólogos que faziam e desfaziam tudo entre eles, expulsando os não especializados. Ora, com a declaração de infalibilidade, não havia outra coisa a fazer senão aceitar. Quem queria pensar por si próprio, quem duvidava e indagava para saber, pagava caro a sua atitude. Exceto poucas mentes eleitas, a grande massa,
preocupada sobretudo com os seus problemas materiais. Essas outras questões não interessavam de fato, custando pouco renunciar e executar um esforço mental que tinha em pouca conta. A grande maioria habituou-se voluntariamente a obedecer e, assim, a não pensar, o que no fundo correspondia à sua comodidade. Afinal, este era o caminho de menor resistência para se conseguir viver em paz. Aprendeu, portanto, educada pela Igreja, a não fazer mais perguntas e a limitar-se a observar preceitos e práticas exteriores que exigiam pouco esforço, mas que bastavam para salvar-se, objetivo final atingido a baixo preço. Isto convinha e, deste modo, era bem aceito. Tal quietismo servia também para evitar sanções eclesiásticas, já suficientes para tolerar ao fiel qualquer veleidade indagatória. Este foi bem educado a não levantar problemas espirituais e a resolver tudo apenas acreditando e obedecendo. Com isso se obtinha a vantagem de não se expor a operações perigosas e, ao mesmo tempo, satisfazia a sua própria preguiça mental. O resultado de tudo isso foi a formação de um hábito, agora já inveterado, o desinteresse pelos problemas religiosos, reduzidos a ritos e práticas exteriores, uma vez que este é o caminho mais fácil, que não causa aborrecimentos, nem fadigas mentais. Fica-se em paz com a autoridade e salva-se a alma. Conseguiu-se, assim, esquecer Deus, religião, espiritualidade, num estado de feliz e inerte aquiescência. Sucede que, neste momento, quer-se inaugurar um novo estilo do diálogo, isto é, de uma livre discussão sobre temas vinculados à ideia de proibição e perigo de dano. Como anular de um golpe uma conexão tão cristalizada de ideias? Como fazer renascer hoje um interesse que se procurou apagar? Como reanimar uma fé adormecida e educar em sentido oposto ao de uma religião formal, de rito, reconstruindo no lugar dela outra de convicção e paixão? Não basta que uma nova direção convenha à autoridade para que ela resulte aplicável e eficaz. E, quando esta indiferença foi provocada por aquela mesma autoridade, como se pode pretender evadir da lei universal, em virtude da qual ninguém pode fugir às consequências das próprias ações? Se a autoridade pensa apenas na sua sobrevivência sem se preocupar com o fiel, é natural que este não se importe com os interesses daquela. Se um e outro viveram separados nas suas finalidades, se nos crentes foi cultivado sobretudo um estado de sujeição, é natural que eles intimamente se tenham tornado dois termos vinculados apenas por uma relação de antagonismo. E que colóquios se pode realizar nestas condições? Fizemos esta exposição para mostrar sobre que fundo e em relação a que fenômenos maiores se desenvolve o caso que estamos observando. A recente abertura do diálogo chegou demasiadamente tarde para trazer qualquer deslocamento. Um fato ocorrido no passado permanece, nem Deus pode fazer com que ele não tenha acontecido. Pode apenas ser corrigido, e assim neutralizado com impulsos opostos, mas não anulado, reduzindo um estado de existência a outro de não existência. O autor viveu no período da condenação, e este fato permanece. A mudança atual não pode suprimi-lo. 2 volumes de sua obra, Primeira Explosão de uma Alma em Direção a Deus, foram condenados ao índex. Segundo a injunção do Santo Ofício, o fiel cristão deveria ter cessado a publicação e, sobretudo, o seu desenvolvimento, confirmando em novos escritos. Desobedecer era pecado, mas obedecer significaria paralisia da atividade espiritual de uma alma, o congelar do seu desenvolvimento através da pesquisa necessária para chegar à solução, para ele urgente, de problemas dos quais a Igreja não lhe oferecia solução. A fim de não pecar devia cortar a cabeça para não pensar, aceitar com a inércia mental o suicídio do espírito, imposto em nome de Deus, para que os adormecidos não fossem perturbados por quem tinha febre de conhecer e progredir. Hoje a posição é diferente, e a autoridade segue outros métodos. O pecado foi só haver errado num dado período de tempo,
Porque, se ele tivesse sido cometido em outra época, não teria sido considerado pecado. Logo, a salvação ou a perdição são relativas ao tempo e dependem das mudanças das vicissitudes humanas. O erro foi o de se ter antecipado aos tempos, porque hoje as teorias condenadas encontraram apoio em vários cientistas, como no jesuíta paleontólogo Teilhard de Chardin. Entretanto, o mesmo tribunal que condenava se está abstendo de fazê-lo. Teremos, então, de nos perguntar como se resolve o caso de condenações que até ontem mandavam para o inferno os atingidos. Um belo dia a igreja se atualiza e tudo se cancela. Mas poderá esse cancelamento ter efeito retroativo perante o inferno eterno? E, se é eterno, aqueles que nele se fizeram cair não podem de lá sair somente porque o seu pecado hoje não é mais considerado tal. Então, ou aquelas almas deveriam sofrer para sempre, o que não é justo perante os que hoje podem cometer o mesmo pecado sem punição, ou deveriam sair do inferno, que assim não seria mais eterno. É certo que a autoridade se salvou, adaptando seus novos tempos, mas de salvar os réus no passado não se fala. Será justo perante Deus que eles sofram dano tão imerecido, quando hoje quem pratica em mesmo pecado não é mais culpado? Conforme a justiça, quem golpeia por uma culpa que não existe deve indenizar os danos. Mas a autoridade não tem esses deveres, porque, sendo a mais forte, tem o direito de fazer o que lhe convém. Teremos, pois, uma multidão de condenados na Idade Média que entravam no inferno para sempre que hoje não são mais considerados tais, mas que devem permanecer ali, embora sejam julgados inocentes. Este que contradições nasce a descrença. No caso de nosso personagem, resta o fato de que quem em 1939 foi condenado, hoje dificilmente o seria. Qual é, portanto, a sua justa posição? Hoje, não é mais a de outrora. Antigamente, não se gozava da liberdade moderna. A proibição vinha da autoridade sem qualquer explicação. E, no indivíduo consciente por sua natureza amante da ordem, podia surgir a dúvida de se encontrar em culpa e, portanto, a convicção de dever arrepender-se de ter querido pensar e compreender, empenhando-se em não cair mais em tal erro. Ora, não obstante isso, o autor não obedeceu. A voz da consciência foi mais forte do que a da autoridade. Chegados a este ponto, podemos perguntar: fez ele bem ou mal? Só agora que terminou a obra se pode fazer um juízo, porque, na época da condenação, não foi possível. Em primeiro lugar, não se pode negar que ser catalogado no Index constituía no passado um grande meio de propaganda editorial, potente e gratuito. A ele deve a obra ao seu impulso editorial no estrangeiro, onde se pôde desenvolver definitivamente. Deste modo, o mundo se servia do Index para os seus fins utilitários, resolvendo aqueles casos em favor dos seus objetivos. Mas a condenação produziu ainda outro efeito salutar. Ela obrigou o autor a aprofundar o seu pensamento, a intensificar os seus controles para assegurar-se de estar com a verdade, a potencializar a sua espiritualidade, a fim de superar os obstáculos e resistir aos ataques. Enfim, a condenação funcionou como resistência a vencer para avizinhar-se mais ainda de Cristo, também pelas vias da razão e da ciência, segundo os novos tempos. Hoje, depois de terminado o trabalho, pode-se ver em que vazio espiritual teria ele ficado, se tivesse obedecido, deixando paralisar a sua atividade intelectual, e qual a vantagem que lhe adveio por haver desobedecido. Isto lhe prova não ter procedido mal. Agora ele está com um grande trabalho realizado, uma obra que de outra maneira não teria sido produzida. Possui, para ele e para os que dela têm necessidade, uma religião sólida, que satisfaz razão e sentimento, positiva, demonstrável até para os ateus, de acordo com a realidade dos fatos. Foi assim enunciada,
desenvolvida e logicamente provada uma teoria sobre a gênese e funcionamento orgânico do nosso universo físico-dinâmico-psíquico, partindo da primeira criação de Deus da qual teve origem a existência das criaturas, até ao seu regresso a Deus depois de ter percorrido o ciclo involutivo e evolutivo ou que é da redenção. No caminho foram atravessados os mais diversos campos: científico, filosófico, religioso, teológico, místico, ético, psicológico, biológico, social, histórico, jurídico, etc. A aplicação é positiva, porque é a forma mental moderna que ela se dirige, de tipo laico, racional, não fideístico, tradicional. E usada uma linguagem clara, explicando-se tudo, e por que tanta coisa acontece de determinada maneira. Linguagem translúcida, como exige a gravidade do atual momento histórico e o seu veloz precipitar-se, que não permitem que se possa perder tempo com mentiras, atenuando-se com a hipocrisia. Sucede que hoje as questões religiosas apresentadas ainda com linguagem convencional e com a forma mental superada dos séculos adormecidos, apoiadas em pontos declarados imóveis, que hoje, simplesmente, estão colocadas de lado, fora da vida. Só apresentando o ideal cristão, de forma diversa, como se faz aqui, ele não pode ser ignorado pela ciência, pelo positivismo ateu, pela lógica materialista, porque se revela como fenômeno de evolução no qual se realiza a superior biologia do espírito. Deste modo, Cristo fica vivo no mundo e não é mais possível ignorá-lo. A religião regressa ao seio da vida como fenômeno biológico do qual não se pode prescindir. Então, o atual sistema de liquidá-la sem conhecê-la não é mais racionalmente justificável. Veremos mais adiante que hoje um dos maiores perigos da religião é, precisamente, a ausência de interesse por ela. Esta nossa visão positiva da religião assente sobre a realidade biológica incomodou tanto que foi condenada. Talvez o modo de concebê-la possa representar o único meio, não obstante o index, de fazê-la sobreviver no futuro. Trata-se, portanto, de uma atitude construtiva, de uma tentativa de revalorização da religião, feita a favor e não contra ela hoje. Já sopra uma grande tempestade e não há mais lugar para os adormecidos. Tais atitudes não se condenam mais e se abrem as portas à compreensão, admitindo-se o diálogo. Mas, em nosso caso, ele chega muito tarde. A compreensão póstuma não serve mais. Agora, aquele homem viveu, formou por si próprio uma fé em Cristo, demonstrou-a aos outros e publicou em 10.000 páginas, tendo imprimido na sua alma e o passado se fixado definitivamente nesses resultados. As portas de uma existência quase ao termo se fecham, e o colóquio não pode deslocar mais nada daquilo que foi dito e feito, agora já encerrado dentro daquela vida. Pois um diálogo se faz entre iguais, que, por isso, se podem avizinhar, e não entre dois termos de dimensões tão diversas, colocados em posições tão distantes, isto é, um pobre indivíduo e uma autoridade situada no alto com seu poder. Esta se ocupa com a massa, porque tem grande peso, enquanto o indivíduo por si só nada representa. Assim, cada um ficou com o que é seu, a autoridade com a sua potência, o indivíduo com a sua fé. Já há muitos séculos aquela autoridade obrigou os seus subordinados à obediência passiva, em vez da colaboração, e, neste sentido, como já dissemos, os educou. Para que eles possam ser educados em direção oposta, correrão outros séculos. Entretanto, hoje não existe mais a confiança necessária para um diálogo, nem se pode reconquistar quarta de um dia para o outro. Vimos qual a posição tradicional do indivíduo perante a autoridade. Que se pode obter mais quando se emerge de tal passado. Agora a obra já está escrita, impressa, difundida. Qualquer intervenção é inútil. Ela surgiu num momento histórico de grandes maturações, numa hora de crise do cristianismo, quando sua revalorização,
Perante a ciência e o pensamento moderno, era necessária. A nova linguagem da obra perturbou os incomodados. Mas o precipitar do transformismo evolutivo impõe que se corra, e isto se torna difícil, porque se está sobrecarregado de superestruturas medievais. O mundo de hoje tem necessidade de libertar-se de tais obstáculos. Ele pôs-se a pensar e quer compreender. A fé em velho estilo atrapalha, porque se fez dela um instrumento de proibições, como se querer compreender fosse culpa. Atualmente, o rebanho é diferente e não se sugestiona mais à força de mistérios. Coloca-se de lado, como coisa que não serve, tudo o que respeita à fé, à religião e aos mistérios. Hoje o incompreensível não atende mais à vida. Esta se encontra perante problemas bem diferentes, graves e urgentes que deve resolver e que se está habituando a solucionar por sua conta. O Concílio Vaticano II não abordou senão questões de superfície. Parece que também ele estava de acordo com o mundo, que considera melhor não tocar nos problemas de substância. Assim, a própria Igreja, para evitar o perigo de se meter em questões espinhosas, para as quais não possui saída, concorda com os fiéis, encorajando-os a se desinteressarem dos problemas de base. Mas que pode ela fazer se, perante as perguntas mais simples, não sabe dizer nada de positivo, recebendo ou esperando resposta da ciência materialista, até ontem por ela condenada? O mundo vê que, ao contrário, esta caminha e vai resolvendo seus mistérios. Quem hoje fala de problemas de fé com o mesmo interesse com que se refere a problemas de ciência? As pessoas veem esta posição de inferioridade das religiões tanto mais difícil de superar, porque, no passado, a Igreja se aventurou e se comprometeu com afirmações definitivas, agora empenhada em manter, ainda que se pense não ser mais racionalmente aceitáveis. Todo este material a Igreja tende a arrastar consigo, mesmo que lhe paralise cada movimento. É assim que se torna difícil atualizar-se e acompanhar o ritmo do mundo, onde a ciência, hoje, se lançou vertiginosamente para frente. Ocorre que, em vez da religião se desenvolver e expandir em novos campos, é a ciência invadindo cada dia mais aqueles setores, outrora, reservados à religião, e deles sendo expulsos. Antigamente, a religião era tudo: governo, tribunal, direito civil e penal, ética, medicina, poder político, econômico, espiritual, etc. Hoje ela se retrai sempre mais e perde terreno perante o Estado e a ciência, que avançam, o primeiro com seu poder, a segunda apropriando-se, com nova competência, dos seus problemas e dispondo-se a resolvê-los sem ela, considerada incompetente para tanto. O conhecimento se abriu de muitos lados, subdividiu-se em tantos setores de especialização que não é mais possível reduzi-la aos limites de uma religião. Assim, o concílio não enfrentou muitos problemas que a ciência corajosamente encara para encontrar uma resposta, que não é dada pela divina inspiração, nem pela revelação. E tal resposta é necessária para resolver seriamente também outras dificuldades de nossa vida cotidiana. O concílio se limitou a questões mais próximas, de ajustamento e administração, como o predomínio da cúria romana, matrimônio e controle da natalidade, celibato dos sacerdotes, decídio dos hebreus, unificação dos cristãos separados, reforma litúrgica, liberdade de consciência, etc. Retoques, detalhes, maior amplitude de visão. Já é muito haver compreendido que a fé não se propaga por imposição, mas por convicção. Mas a velocidade com que avança o mundo é bem diferente. A ciência conquista o espaço interplanetário, as suas descobertas mudam a nossa maneira de viver, novas teorias de justiça social se sobrepõem às religiões e invadem o mundo para realizar aquilo que estas não souberam fazer. 3. A crise da fé. A crise é profunda, e não só do cristianismo, mas de todas as religiões. Ela é devida a uma mudança de forma mental, tudo envolvendo,
Os problemas que a religião não sabe esclarecer, procura-se resolvê-los de modo positivo, por outras vias. Os sucessos obtidos nos ensinaram que o desconhecido pode ser sistematicamente explorado e descoberto. Então, o sistema fideístico de crer sem compreender é colocado de lado como inútil para alcançar o conhecimento. E dele o mundo não tem hoje necessidade, porque é penoso e perigoso mover-se nas trevas dos mistérios. A grande crise da Igreja, de que o concílio nem sequer se aberou, está no fato de que o tradicional método psicológico fideístico, que funcionou até ontem, hoje vale cada vez menos e amanhã, de fato, não funcionará mais. A realidade é que poucos creem seriamente, ficando a religião reduzida a práticas mecânicas, sem espiritualidade, o que significa a falência no próprio terreno onde ela deveria sobretudo afirmar-se. Isto não quer dizer que morreu a religiosidade. O risco para determinada religião é o de tomar outras formas, quando a atual não satisfaz mais, muito embora a religiosidade continue a expressar-se. Isto é fato comum na história. Mas, para uma dada forma de religião, significa a sua liquidação. Aquela muda, embora permaneça a religiosidade, que não é uma religião codificada, porém uma permanente necessidade humana, para poder expressar-se de maneiras sempre novas. As religiões envelhecem, não a religiosidade. Infinitos são os caminhos que conduzem a Deus, e cada um é levado a seguir aquele que é proporcionado ao seu tipo individual e ao seu grau de evolução. O transformismo evolutivo hoje está em fase de aceleração. Quem não for capaz de acompanhar a velocidade com a qual se pôs a correr a vida fica para trás. Quem viveu a sua juventude no início deste século recorda os anatemas eclesiásticos contra o evolucionismo darwiniano. O princípio da evolução ficou, e hoje até a Igreja se adapta a ele. Com o jesuíta Teilhard de Chardin a evolução tornou-se um processo de espiritualização da vida. A geosfera evolui para a biosfera, que, por sua vez, ascende para a noosfera da civilização da matéria-se sobe para a hominização da vida ex-incorporada proibida à teoria evolucionista, levada às suas mais altas consequências com a espiritualização. A ciência entra na religião, que, primeiramente, a nega para deter-lhe o avanço, mas depois tende a aceitá-la à força, se não quiser ser superada pelo progredir da vida. Esta caminha por sua conta, exigindo que a sigam, e ninguém pode detê-la. É interessante observar o caminho forçado de quem gostaria de ficar para trás, imóvel, e que, apesar de tudo, deve caminhar para ascender, de quem, à força de negar, acaba por afirmar, de quem, resistindo ao progresso, termina progredindo, de quem chega afinal a fazer aquilo que proibia, isto é, evoluir enquanto condenava a evolução. É por esta via tortuosa e contraditória que, não obstante a fé e os mistérios, se passa ao conhecimento. As imutáveis verdades absolutas avançam, como acontece com aquelas relativas, completando-se com as novas descobertas humanas, e até o eterno imóvel, como todas as coisas, se transforma por evolução. Em nosso universo relativo, mesmo das verdades absolutas se aposta o transformismo evolutivo, que tudo arrasta em direção a Deus. Nem pode suceder de outro modo. A Igreja, como tudo o que existe, não é permitido colocar-se fora das leis da vida. Ora, a evolução não representa um perigo para a religiosidade, que permanece, sabendo transformar-se, com a vida, em formas cada vez mais perfeitas. A evolução representa um perigo para a forma particular em que, num dado momento, aquela religiosidade se expressa. Mas, com o progresso, aquela forma deve ser superada. Logo, é fatal que seja deixada para trás e com ela sua própria instituição. Existe esse perigo para a Igreja, como organização terrena, sobretudo porque esta sua parte, hoje, está tomando a dianteira. O perigo é grave, porque a religiosidade, que não pode morrer,
Se extinguiu nas velhas formas de religião e delas exigem novas. Quando a religiosidade se afasta de uma religião formal, reduzida à prática exterior, ela acaba renascendo no outro lugar. As massas já se ajustaram comodamente ao materialismo religioso, que na prática vale tanto quanto ser ateu. E a religião tornou-se política, ação social, problema financeiro, autoridade, poder. A espiritualidade é a coisa de que menos se fala, o perigo se torna mais sério, porque tudo isso pode dar uma ilusão de força, já que hoje a parte terrena está no apogeu, a igreja triunfa como potência político-temporal. Isto é, no polo oposto do poder espiritual sustentado por Cristo, próprio do mundo e por ele condenado. Então, não poderá essa vitória constituir um grande perigo, já que na realidade, representa o estado de maior fraqueza, não do corpo, mas do princípio espiritual animador de todo o organismo. Estas palavras poderão ser entendidas como uma crítica demolidora. Mas elas são motivadas apenas pelo desejo de compreender o que está hoje sucedendo, em profundidade, em tão grave momento. Acontece que o súdito obediente deve sempre concordar. Se mostrar dissidente, mesmo que seja visando a um fim melhor, isto o torna suspeito de orgulho e insubordinação. Mas esteja tranquilo, leitor. Aqui não fala um reformador, um revolucionário, um rebelde à ordem. Um indivíduo sozinho não pode fazer nada perante a vastidão de tais fenômenos. Ele se inclina diante da autoridade, como exige quem a detém, e não pretende transformar nada. Ele sabe, o que tiver de mudar fá-lo-á por si próprio, não existindo poder humano a impedi-lo. Apenas não pode deixar de usar os olhos para observar e a mente para pensar. Feita a sua parte, que é de respeitar a autoridade, se põe a observar como ela faz a outra, tentando sair da dificuldade, o que não é fácil. Aqui não se trata de acusação, mas de pensamentos que um solitário troca com a sua própria consciência. Não se trata de uma atitude de oposição, mas de exposição, um pouco triste, que um nostálgico da plena realização do Cristo faz consigo próprio, para não morrer sufocado na cristandade oficial praticante e em geral descrente. A crise é grave, tanto mais porque está escondida sob as aparências enganosas de triunfo. O concílio não apresentou divergências doutrinárias tão agudas e comuns como ocorria no passado. O tempestuoso período das heresias parece ter acabado. Em questões de fé, não se eleva mais grito algum no mundo. Eis, finalmente, alcançada a concórdia, a unânime adesão às verdades da religião, o estado do seu completo triunfo. Trata-se, verdadeiramente, de um fato novo na história, e não podemos deixar de nos alegrar. Na realidade, as coisas não estão assim. O catolicismo, que conseguiu tornar-se independente do judaísmo, superando, na sua viagem de 2000 anos, tantos obstáculos, como a gnose, os arianos, o Islã, os cátaros, a reforma protestante, encontra-se hoje perante uma crise maior. Ela é diferente das outras. Os tempos mudaram. Os perigos que em outras épocas ameaçavam a fé já desapareceram. De fato, o atual concílio decorreu numa atmosfera de normal administração, sem conflitos de base no terreno espiritual. Isto pode parecer um estado de segurança, finalmente alcançado, com a definitiva eliminação do erro. Mas esta pode ser a paz do cemitério, no qual está sepultada a espiritualidade. A controvérsia religiosa pressupõe um interesse de mesma natureza. Ora, ela hoje não existe mais, pois morreu este último. Não despontam mais heresias, não porque se tenha formado um acordo em matéria de fé, mas porque se chegou a um consenso coletivo em sentido oposto, isto é, de indiferença por tais problemas. Não há mais heresias, porque já não existe o substrato comum de fé sobre o qual discutir. Hoje não há mais divergências teológicas, porque ninguém se interessa mais por essas questões. Assim,
Nem sequer a polêmica religiosa nasce mais, porquanto não podem surgir dissidências sobre ideias abandonadas e mortas. A crise atual é diferente das outras, que eram de luta vital. Esta é, ao contrário, uma pacífica crise de morte. A posição atual das massas é não examinar mais as verdades religiosas, para se ocuparem de outras, liquidando-as simplesmente como elucubrações inúteis, porque fora da realidade como conceitos que esgotaram a sua função e que a moderna forma mental não aceita. É por isso que desapareceu todo o sentido de agressão, todo o esforço demolidor. É a automática extinção de um velho que se deixa morrer em paz, porque não é necessário matá-lo, ele morre naturalmente. Sintoma grave, já que se trata de uma indiferença em larga escala. As iniciativas maiores, nas quais palpita e se manifesta a vida, são as ideologias econômicas, políticas e a ciência. A religião encontra-se na defensiva, subordinada àqueles movimentos, em posição secundária. Parece que a vida se retrai de um terreno agora já gasto por demasiadas contorções e adaptações que não produzem senão frutos falsificados, que ela não aceita, porque não alimentam mais. O sintoma é grave, uma vez que revela uma atitude da própria vida para com certos conceitos que ela abandona. Como objetos de museu, eles não têm senão o valor histórico ao qual pertence o passado. Não ganhamos nada em nos agarrarmos às verdades eternas para nos podermos instalar comodamente seduzidos ao lado da grande estrada evolutiva. É precisamente este fato que a cristaliza e assim lhe faz parar a vitalidade. Então, a vida avança, deixando para trás não as verdades eternas, mas o ataúde das formas humanas no qual elas foram sepultadas. Como dizíamos, é o fim de uma religião, não da religiosidade. Será o fim causado pela velhice, o verdadeiro significado da crise atual do catolicismo. E a obra, nascida exatamente neste momento, não poderá, entre outras coisas, representar uma tentativa, que emerge do inconsciente da vida, para salvar a religiosidade no instante em que declina a religião. No passado se discutia sobre uma outra modalidade de fé, a heresia representando uma delas, mas se permanecia sempre no mesmo terreno e com uma forma mental a ele relativo. Hoje é este método de pensamento que se põe em discussão, com muita desvantagem, porque a ciência está provando o quanto é improdutivo. Assim, a religião está ameaçada nos seus fundamentos, porquanto cai o processo sobre o qual ela se baseia para manter o seu domínio psicológico sobre as consciências. E da amplitude do fenômeno, não limitado a poucos descrentes que se possam isolar com condenações e expulsões pelo grupo, vê-se que se trata de movimentos de massa, que a autoridade não tem mais a força de deter e, portanto, não pode deixar de suportar. Desta maneira, a defesa da religião como organismo humano se torna cada vez mais difícil. O trabalho dos séculos passados era diverso. A forma mental humana se havia estabilizado conforme certo modelo fundamental, e não se saía dele senão para pequenas variantes, enquanto hoje se tentam caminhos completamente novos. No passado o trabalho principal era descobrir o modo de adaptar a fé às próprias comodidades, e não resolver racionalmente os problemas da vida, como se faz hoje, enfrentando-os com coragem. O trabalho não era encontrar qualquer coisa de mais positivo que a fé, mas adaptar as exigências da vida às da fé e, dentro desta, fazer espaço suficiente para que aquelas exigências fossem satisfeitas. O problema era tanto desenvolver, quanto assimilar os conceitos da religião. Mas tudo girava em torno dela, eixo central da vida. Hoje este eixo se deslocou, e o mundo gira à volta de outros conceitos. Nisto consiste a grande revolução, a mais radical e profunda, porque expressa um deslocamento de fase evolutiva por maturação biológica. E o fenômeno investe por toda a humanidade na medida em que é determinado por movimentos da vida que arrastam todos. A tendência atual é jogar fora muitas estruturas milenares,
hoje tornadas obstáculos, para olhar de frente à realidade da vida. Estão se deslocando os pontos de referência pelos quais se fixava o que é o bem e o que é mal. A blasfêmia está desaparecendo na Europa Latina, onde era frequente, porque, com a nova forma mental, a reação não tem motivo para desabafar contra seres que não interessam mais. Antigamente, vivia-se um estado de quietude mental. As ideias eram poucas, os cérebros adormecidos, grande a preguiça, a credulidade imensa, as consciências muito elásticas. A ignorância permitia fusões estranhas entre religião e sua exploração, entre fé e as comodidades de cada um, entre ideal e ócio, entre coisas santas e sujas. Hoje as pessoas já não são tão simples que não possam ver nem aceitar tais contradições. Outrora, a religião era reduzida a clericalismo e não se podia ser bom católico, se não fosse clerical. Acreditar em Deus significava crer também no poder temporal da Igreja. Hoje o absurdo de tais posições salta aos olhos de todos e faz-se outro raciocínio. Aos pregadores da verdade colocam-se os problemas em forma positiva. Aos construtores de teologias opõe-se a moderna exigência com que cada um, com o próprio trabalho, justifica a sua posição na sociedade. E se lhes diz, vocês comem, e o que produzem? Que oferecem à coletividade em troca do que consomem? Ninguém se aproveita das referências a longínquas origens divinas, para não fazer claramente as contas e viver sem trabalhar, fazendo-se manter à custa do trabalho dos outros. Para melhor compreender a distância entre a psicologia do passado e atual, tomemos um exemplo. Trata-se de um passado recente. Era caso comum, até há poucos anos, na Itália, que um proprietário agrícola vivesse de rendimentos na cidade, sem fazer nada. Feitores e colonos trabalhavam para ele. A religião aprovava plenamente, até porque muitos dos seus representantes viviam, igualmente, no ócio, à custa do trabalho dos outros. Portanto, ninguém era obrigado a confessar-se de tal pecado. De resto, tudo era legítimo, conforme as leis divinas e humanas. É certo que a primeira aquisição de uma riqueza presume alguma culpa, nem sempre ilícita. Mas tudo isso é imediatamente legalizado e, assim, integrado na ordem, a qual se assimila, transformando-se em direito reconhecido, correspondente à justiça. Daquele momento em diante tal legitimidade é rodeada do respeito que o nosso mundo tributa a quem possui, e ela pode, confirmando-se cada vez mais e legalizando-se, continuar sem fim, de pai para filho. Com tal sistema podia-se ter uma série de gerações legitimamente impulsadas em um regime de ócio e bem-estar baseado na exploração do trabalho dos outros. A Igreja aprovada, até se aliava, dando abertamente o exemplo e porque se tratava de indivíduos por ela considerados honestos, garantindo-lhes o paraíso. Do outro lado, administradores, operários, colonos trabalhavam para o seu patrão. Naturalmente, também eles desejavam entrar no paraíso. Mas eram pobres. E roubar, em forma ilegal, levava para o inferno. Então, para não suportarem só eles todo o dano, puseram-se à procura de um pouco de justiça. E a encontraram, compensando-se da injustiça do patrão, com outra a seu favor. Era necessário encontrar, então, o modo de roubar como bons cristãos. Era a escapatória, roubar e pôr-se de lado. Depois se confessavam e se arrependiam, em seguida, continuavam a roubar e a colocar-se à parte, e assim sucessivamente. Os primeiros que enriqueceram foram os administradores, que, frequentemente, numa só geração de absenteísmo do patrão, compravam a sua propriedade, substituindo, à hora da morte, com uma boa confissão e arrependimento, remediava-se tudo. Assim, além da riqueza, conquistava-se a salvação. Operários e colonos, por falta de forças, permaneceram pobres e deviam contentar-se com as beatitudes longínquas do paraíso.
Eis porque muitas vezes são pregadas as bem-aventuranças do discurso da montanha por aqueles que as vão assegurando para si aqui mesmo na terra. Assim, durante esse tempo, todos conviviam. Reuniam-se ao anoitecer na capela da vila para, juntos, pregarem o evangelho cada um a seu modo, e para sua própria vantagem, vivendo, de acordo uns com os outros. O patrão pregava a Deus para que o deixassem gozar ao longo da sua vida de ócio, à custa do trabalho dos outros. Administradores e dependentes pregavam ao Senhor para que lhes fossem perdoados os seus furtos, a fim de que, sem perder o paraíso, em estado de constante arrependimento, continuassem a praticá-los o mais tempo possível. Patrões e subordinados permaneciam unidos na mesma fé, na qual por fim haviam encontrado uma forma de pacífica convivência, os servos com respeito pelos patrões e estes com o devido amor pelos servos. Este era um método comum há pouco tempo. No fundo, ele constituía uma obra-prima de equilíbrio entre forças opostas, de recíproco ajustamento pacífico, pelo qual, em comum, se dava lugar a um regime de bondade até onde o permitia a lei fundamental da vida, que é a luta, segundo a qual não se obtém a utilidade merecida senão conforme a própria capacidade, força e trabalho executado. Para além das injustiças humanas, no fundo permanecia a íntegra justiça de Deus, porque o furto atual do administrador compensava aquele outro, original do patrão. O administrador que trabalhava, tinha mais direito a compensações que o patrão, vivendo no ócio. Até da religião recebia a sua recompensa conforme a sua posição, porque lhe era reservado o posto de honra, em lugar superior, sendo objeto de veneração. Mas em substância funcionava encoberto um regime no qual, para vantagem própria, eles eram abrangidos e sob o qual se escondia outro trabalho, também necessário para viver, com o consentimento implícito dos ministros de Deus. E mesmo nisto se via a justiça de Deus. Porque a religião era tratada com a mesma hipocrisia, por ela distribuída, recebendo em troca a mesma forma de pagamento. Este era o nível mental de muitos crentes no passado. Então, quando não se combatia a religião, procurava-se domesticá-la com astúcias. Hoje, não há mais tempo para tais jogos. No fundo, há mais sinceridade. Atualmente, tende-se a encerrar a religião no seu campo espiritual, julgando-o, como ele é apresentado, fora da realidade da vida, permitindo-lhe sempre menos a intromissão nesta. Assim, com métodos radicais, são rapidamente resolvidos muitos problemas com os quais se deleitavam os nossos avós. Já não se combate a religião, porque, na medida em que ela se mantém no seu terreno espiritual, não interessa mais. Pelo contrário, ela é combatida como um inimigo, quando sai daquele campo para entrar no econômico e político. É tomada em consideração onde ela não é religião, isto é, quando significa invasão no setor laico e social. A religião está se tornando assim cada vez mais um fato privado, pessoal e abre caminho para o princípio de liberdade de consciência, que o respeita. Hoje o impulso não se verifica no terreno religioso, mas no econômico e político. O poder temporal da Igreja não foi de modo algum desfeito quando dos fatos de Brexit e de Porta-Pia. Esta história é velha e remonta ao período constantiniano, isto é, quando a Igreja se transformou de comunidade espiritual em organização econômico-política. Desde aquele momento, começou seu poder temporal à custa da espiritualidade. O ideal, para implantar-se na Terra, deixou-se cortar as asas e se afundou no charco dos interesses e lutas do mundo. Tornada assim construção terrena, a Igreja desceu ao plano das outras estruturas humanas, vendo-se obrigada a competir com elas no mesmo nível, passando a ser sua rival no mesmo campo. Era inútil alegar direitos divinos para obter vantagens materiais. As autoridades não estavam, de modo algum, dispostas a deixar-se dominar em nome de princípios divinos superiores utilizados para este outro objetivo. Foi assim que,
Desde a época constantiniana, a Igreja, para disciplinar de qualquer maneira este impulso, teve de fazer ou suportar concordatas com as quais regulava suas relações com o poder civil, de quem se tinha feito rival. Então, o problema é colocado em comparação a duas potências humanas que definem as suas posições, direitos e deveres no plano terreno. Isto deriva do fato de que o poder religioso, saído do seu âmbito, que é espiritual, entra no campo do poder civil, com o qual começa a lutar como rival, porque como tal se tornou. A espiritualidade transformou-se num instrumento de domínio terreno, num meio para adquirir direitos e poderes materiais. São utilizadas as origens sobrenaturais da instituição para exigir que o Estado os reconheça e faça de sua parte as respectivas concessões. Mas o Estado, por sua vez, sente-se lesado por esse pretenso poder temporal, que, à custa dele, Estado, a Igreja alega para sua vantagem, deduzindo da sua posição com relação a Deus. O dissídio nasce, porque a Igreja utiliza o Espírito para receber vantagens no plano da matéria, entrando, assim, no terreno do Estado, que, sentindo-se em sua casa, retém para si o pleno direito de caçar o intruso. O Estado não poderia sentir-se ofendido por a Igreja alegar origens sobrenaturais, se esta não fizesse delas pretexto para adquirir poderes terrenos. A resistência do Estado provém do fato de que ela, em nome do Espírito, solicita privilégios temporais. A volta deste conflito, originado pelo pretenso poder temporal em terreno de outrem, gira a história da Igreja na Idade Média. E a luta ainda continua. Faz parte da sua crise atual o domínio do Estado, que prevalece cada vez mais forte, porque ele está cada vez menos disposto a tolerar invasões. É por isso que o espírito animador de uma instituição religiosa, muito ligada ao plano material, desaparecesse. Hoje as construções teológicas sobre as quais ela se baseia são consideradas como mitologia superada, fantasia histórica situada fora da realidade positiva da ciência e o organismo material que restou da Igreja é avaliado com igual medida de todas as outras organizações terrenas. Porque é feito dos mesmos elementos, funcionando com os mesmos métodos, tendendo aos mesmos fins. A estas condições internas do organismo correspondem as do ambiente que o rodeia, decaído em plena crise de fé. Esta é uma resposta à crise interna, e as duas se ligam e se somam numa única. O velho sistema das condenações não serve para dobrar as inteligências, mas para afastá-las à procura de outras soluções. A Igreja encontra-se perante uma transformação do modo de pensar, pelo qual o homem, tornado adulto, enfrenta e resolve os problemas por si mesmo, com a sua própria mente, em lugar das regras da tradição. Está superado o sistema dos irresponsáveis que pensam por delegação e por sugestão, os quais, para pouparem toda a fadiga, engolem um alimento já mastigado, fornecido por uma autoridade que não prova coisa alguma. Hoje a descoberta da verdade propriamente dita deve ser feita para cada um, que, se errar, deve ser responsável por todas as consequências. O sistema das condenações não demonstra nada, não prova, nem convence, pode servir para um primitivo sugestionável, não para um ser racional. Não se demonstra um teorema com ameaças, ou por princípio de autoridade. Entretanto, até ontem, pretendia-se a adesão dos fiéis com tais meios. Aquele sistema prova, inversamente, que se teme a discussão. Esta não seria temida, se se estivesse seguro das verdades que se afirmam. Se possuíssem provas dessas verdades, não haveria necessidade de anatemas para defendê-las. Elas se apoiam sobre fatos e sobre raciocínio que cada um pode sempre controlar. São assim tão frágeis as verdades da religião? Porque esteve a Igreja sempre com medo de que as suas verdades não fossem reais, tanto que bastava discutir ou apresentar uma dúvida para ofendê-la. O uso do princípio da autoridade,
o método das condenações, a declaração de infalibilidade, tudo isso revela falta de segurança, que a Igreja deveria demonstrar possuir, porque era sobre a segurança que se baseava a posição terrena da instituição. Como é que as